Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 3, dos versos 2 a 6, está escrito assim: Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Até aqui apenas, até o verso 6, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom e grande, Tu és justo e fiel, maravilhoso, santo, poderoso. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus e o nosso Salvador. Tu és soberano e verdadeiro. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Que a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos alcance mais uma vez e o Senhor nos perdoe. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa quarta-feira, te agradeço por mais um dia na Tua presença, te agradeço porque mais uma vez podemos conversar com o Senhor, podemos orar, podemos meditar na Tua palavra com liberdade, podemos compartilhar essa meditação com liberdade. Eu te agradeço, Pai, pelo alimento que está nas nossas mesas, eu te agradeço pela provisão que o Senhor tem derramado sobre nós, eu te agradeço pela nossa família, eu te agradeço por aqueles que estão empregados, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, abençoe a nós, aos nossos familiares, cada família representada aqui por cada pessoa que está nos assistindo. Derrama provisão sobre nós, derrama da Tua bênção sobre nós, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. E essa oração é muito importante, Senhor. Eu peço mais uma vez, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas vidas no Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai. O Senhor é perfeito. Eu peço que o Senhor traga paz para cada lar aqui. Eu peço que o Senhor cuide de cada relação familiar para cada pessoa que está aqui hoje. Traz da Tua bênção, ilumina o nosso caminho, ajuda-nos, Pai, a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós hoje, glorificando o Teu nome em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus eu te peço. E peço também, Pai, que o Senhor abençoe os nossos amigos mais próximos, os nossos familiares, aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Que o Senhor os abençoe e tenha misericórdia deles, que eles se arrependam e entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Começando mais um dia aqui, ó, com a minha caneca. E olha, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas falando eu quero a caneca, eu quero a caneca. Gente, logo mais eu divulgo como vocês vão fazer para conseguir a caneca. A minha aqui, vocês sabem, eu sou do time água. A minha é com água como sempre, mas eu tenho que admitir que o time café ganhou, gente. Então quem é time água aí comigo, não tem o que fazer, time café ganhou, tá bom? Tem muito mais gente com o cafezinho na caneca. Mas vamos lá, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Você pode se tornar membro do canal, tá aqui na descrição como você faz para se tornar membro do canal. Eu quero agradecer cada membro que tem nos ajudado todos os meses aí. E vocês vão ficar sabendo primeiro como ganha a caneca, tá bom? Os membros vão ter o recado dessa semana, eu vou explicar como ganha a caneca para eles antes de falar aqui para vocês, mas vou falar para todo mundo, fiquem em paz. Mas os membros vão saber primeiro. Enfim, tá aqui tudo na descrição, você tem um monte de coisa para fazer aí. Vamos lá. Vamos pro que interessa aqui, né, gente? O devocional é o que interessa. Lemos dos versos 2 a 6 hoje de Filipenses capítulo 3, um texto muito importante. Paulo diz o seguinte: cuidado com os cães,
Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está falando aqui, cuidado com aqueles que ainda se gloriam na lei, ainda acreditam que a lei é o que vai fazer com que eles agradem a Deus, com que eles sejam salvos. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Em outras traduções aí, fala de doutrina. Então Paulo está falando aqui sobre cuidado com aqueles que creem que é através do cumprimento das obras da lei que eles vão agradar ao Senhor. Daí Paulo diz o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão. Para quem não lembra, a circuncisão era uma cirurgia, é uma cirurgia que é feita, né, no homem para falar, e o povo de Israel usava isso como símbolo da aliança deles com Deus, né? Deus pede lá para o povo no deserto para que eles se circuncidem. E isso seria sinal de que eles são separados para Deus, né, da aliança deles com Deus. E isso foi se perpetuando no povo de Israel, e muitos deles se gloriavam disso, né, por serem circuncidados, por serem o povo de Deus. E daí Paulo está falando assim, nós é que somos a circuncisão, no verso 3. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Falou, nós é que somos a circuncisão. A circuncisão não é uma cirurgia que é feita. A circuncisão é aquilo que nós somos. Nós somos o povo de Deus. Por quê? Porque um dos debates comuns na igreja primitiva, inclusive você vê isso com mais detalhe no nosso estudo do livro de Atos, um dos debates comuns na igreja primitiva, e aqui estamos falando da igreja primitiva, né? Era se as pessoas precisavam se circuncidar ou não. Se os cristãos, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, precisavam se circuncidar ou não. E a igreja chega à decisão de que não precisa se circuncidar, não são judeus, são cristãos. Mas como muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, eles acreditavam ainda, eles traziam isso com eles, de que eles precisavam se circuncidar. E daí Paulo fala, nós somos a circuncisão. E daí o verso 4 fica muito interessante, ele fala, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Porque Paulo, ele era um fariseu, assim, dos mais radicais, né? Ele fala, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei. Ele fala, se tinha alguém que poderia se gloriar nas obras da carne, que poderia se gloriar em seguir a lei, era eu seguia a lei perfeitamente. Paulo foi um fariseu exemplar, Paulo perseguiu a igreja, Paulo estudou com Gamaliel, um dos fariseus mais famosos que tinha, uma das melhores escolas de farisaísmo que tinha. Paulo era alguém para se orgulhar de seguir a lei. Mas ele mesmo fala, olha, eu que poderia me orgulhar, entendo que isso não tem valor, porque nós somos a circuncisão. Não são as nossas obras que vão nos salvar, mas a nossa fé. Então nós não precisamos da circuncisão, porque nós somos a verdadeira circuncisão. Nós somos o povo de Deus, pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da carne. E aqui tem uma aplicação para nós que ela é muito clara, que ela é muito simples. Muitas vezes nós acreditamos que por estarmos indo na igreja, por estarmos participando de um serviço ou outro na igreja, porque eu sou do louvor, porque eu sou do telão, eu sou da mídia, ou para quem é mais da minha idade aí, eu fico passando ali os slides, né? Eu fico passando ali as letras das músicas que a gente passava no projetor, né? Era aquele projetor que você colocava a folha assim em cima, misericórdia. Eu faço coisa A na igreja, eu faço coisa B, porque eu vou todo culto, porque eu estou nas vigílias, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu tenho título A, o cargo B. Não é nessas coisas que nós nos gloriamos. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus. E a fé que nos salva, nós somos justificados pela fé, salvos pela graça. Então, através da nossa fé, nós somos justificados. Fé, somente a fé. E a graça, somente a graça. Então, isso vai nos levar às obras. Mas não são as obras que vão fazer com que nós sejamos salvos. Não são as obras. Não é porque você faz essas coisas que você está garantido o seu lugar no céu.
que você está agradando a Deus. Nós não agradamos a Deus pelas nossas obras, nós agradamos a Deus com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé verdadeira em Cristo Jesus é que nos leva às obras. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não se agrada, entenda o que eu estou falando. Não é o fato de eu fazer o devocional aqui com vocês todos os dias, de eu despender o meu tempo aqui para estudar, para gravar, para ler a Bíblia, para editar, para postar todos os dias que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé que eu tenho. E o devocional que eu gravo todos os dias é uma consequência da minha fé. É graça de Deus. Não é isso que eu estou fazendo aqui que vai fazer com que Deus goste de mim ou não goste de mim. Não é o devocional aqui que eu faço todos os dias, que eu gravo para vocês, que eu invisto meu tempo, que faz com que eu seja salvo ou não salvo. É a fé que eu tenho em Cristo Jesus. E através da graça somos salvos. Estou usando o exemplo do devocional aqui para você se conectar, tá? Não são as coisas que nós fazemos. Nós precisamos fazer as coisas como uma consequência da fé que nós temos em Cristo. Mas é a fé que agrada. E essa era a discussão aqui na igreja de Filipos. E Paulo está falando, esqueçam a lei, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa discussão, ela foi muito importante ao longo da igreja primitiva, e ela é importante para a gente até hoje, galera. Muitas vezes a gente vai se pegar confiando nas obras da carne. Muitas vezes a gente vai ficar achando que porque eu tenho título, porque eu faço, então Deus gosta de mim. Deus não gosta mais ou menos de você pelas suas obras. É pela fé que você tem em Cristo. Uma fé provada e aprovada. Uma fé que passou pelo fogo. Uma fé que passou pela dificuldade e permaneceu. Você precisa fazer as coisas? É claro que você precisa. Como consequência da sua fé. E não como fonte de algo que vai agradar a Deus. Eu espero que eu tenha sido claro. O tema ele é complexo a ponto de ter sido um problema para a igreja primitiva, uma discussão grande na igreja primitiva. Então eu sei que o problema é complexo. Se você quer se aprofundar um pouco mais, faz o nosso estudo de Atos. Aliás, já deixa aqui nos comentários quais estudos você que faz o AB7 aqui com a gente já fez. Fala aí 2, 3 estudos que você tenha feito, não precisa falar todos, né? Mas fala, fiz o estudo tal e vários outros. Ou, não fiz nenhum estudo ainda. Quais estudos você já fez aqui conosco no canal, tá bom? E faz o estudo de Atos que você vai compreender muito melhor o que a gente está falando aqui. O estudo de Atos, o estudo de Tiago, o estudo de Romanos, eu vou falar bastante sobre isso. Se você quer um estudo mais curto, no estudo de Tiago eu já falo sobre isso bastante, tá bom? Porque foi um tema recorrente na igreja primitiva, é importante pra gente até hoje. Meu Deus do céu, falei muito hoje. Galera, canequinha tá chegando pra vocês, fiquem ligados aí. E, mais uma vez, time Água, tamo junto, mas dessa vez a gente perdeu, tá bom? É isso, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.